Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre espero que sim. Bora para mais um vídeo, mais uma lista de melhores fones para se comprar pré-remessa conforme. Provavelmente eu vou fazer um vídeo desse por dia porque são muitas categorias de muitos produtos. E esse é o segundo vídeo, na minha opinião, a segunda categoria mais importante, tá? Categoria dos $100 até $200. Já rolou o vídeo de $50 até 100. Deem uma olhada caso não tenham visto. Mas essa é dos 100 até $200. R$ 500 mais ou menos até R$ 1.000. Bom, sem mais delongas, bora começar com a lista, começando com o último e quinto lugar de recomendações nessa faixa de preço. Em quinto lugar, nada mais nada menos do que o Hidis MS3. Fiz review recentemente. Acredito que o MS3 vai ser o favorito de muita gente nessa faixa de preço. Não é o meu caso, mas acredito que vai sim acontecer. É um fone muito técnico, cara, muito detalhado. Tá custando hoje, boletado, um pouco menos de R$600. Tem um detalhamento realmente absurdo nos médios, nos agudos. É um fone bastante analítico. Porém, apesar de ter essa pegada analítica, ele tem um grave com bastante punch e peso, então é um fone com uma assinatura sonora bem diferente de quase tudo que eu ouvi no mercado nessa faixa de preço, tá? O unboxing é sensacional, assim, peitando o Aduno com o Kima e o Titan S, tá nesse calibre de unboxing. Tem bocais para você mudar o som, as shells são muito bem construídas, o cabo é muito bom, bastante ponteiras e tem essa sonoridade engajante, bastante diferente e muito detalhada. Recomendo o Hidis para quem? Para quem procura o máximo de performance bruta mesmo, o cara quer ouvir o máximo de detalhamento, velocidade, separação instrumental nessa faixa de preço. Recomendo o Hidis MS3. Recomendo para quem procura um fone bom para jogos nessa faixa de preço, um pouco melhor já que o Titan S, por exemplo. Recomendo também para gêneros como jazz, música clássica e afins que se beneficiam de um detalhamento mais elevado e médios mais frontais. Quarto lugar, Singot M6L. Eu ainda não fiz review, mas já ouvi bastante o M6L, ouviu bastante para conseguir recomendar ele aqui como quarto fone nessa lista. Imagino que não é surpresa para ninguém a Singot entrar numa lista desse calibre, e eu acho que basicamente todos os fones da Singot em suas devidas faixas de preço acabam entrando numa top 5, numa top 10 pelo menos, porque a Singot manda muito bem. Cara, o M6L tem uma pegada que lembra em alguns aspectos o EA500, mas são fones bem diferentes também em outros aspectos. Tem um unboxing muito bom, lembra o EA500 em unboxing, tá? Mesma case, ponteiras, tá? Mesmo tipo de caixinha. Considero ele um pouco melhor construído em questão estética mesmo, tem um esmero maior, é um pouquinho mais leve, a pintura piano black dele chama muita atenção, é um fone muito bonito. E em sonoridades a gente tem o seguinte. O ponto onde ele me lembra o EA500 é na qualidade bruta de som e algumas características técnicas. Primeiro que o detalhamento é muito alto, assim como o EA500, mas eu ainda considero o EA500 mais detalhado porque o EA500 tem mais agudos. A dinâmica é muito alta também, assim como o EA500, e isso aqui é o que eu gosto de ouvir, cara. Ele tem um punch muito grande, tem muito impacto, não só nos graves, mas nos médios e agudos também. O som realmente é muito vivo, explode, assim como acontece no EA500. Diferenças de tonalidade entre ele e o EA500. O M6L é um fone mais escuro, muita gente achou o EA500 bastante brilhante, o M6L é bem mais calmo, tá? O M6L também, ao invés de focar em médios graves, como é a 500, tem aquela sensação maior de impacto, de massa, foca mais nos subgraves, então tem uma sensação de preenchimento e chão maior. São dois tipos de graves diferentes, algumas pessoas preferem a pegada de chão, outras preferem a de impacto e massa, como é o meu caso, e no geral eu acho o EA500 um fone melhor, tá? Tanto em detalhamento quanto em impacto, mas o M6L é mais calmo e entra muito bem nessa lista também. E é mais do que recomendado para quem procura algo com aquela pegada dinâmica, só que mais calmo e talvez com foco maior nos subgraves. Terceiro lugar, Let Shower S12
Pro, cara, Blast from the Past, um fone já antigo que tá fazendo ainda muito sucesso e se tornou um clássico na comunidade, assim como os S10 Pro, Team T2, Blom BL03, porque realmente a sonoridade dele é atemporal, né? As eras, os anos, os lançamentos vão vindo e passando e ele continua sendo um ótimo fone. Tá custando hoje um pouco menos de R$700, fica em terceiro lugar nessa lista, é um fone planar magnético, exige alguma certa atenção com amplificação, não muita, mas exige, tá? Tem um foco muito alto em detalhamento, tem agudos muito vivos e detalhados, mas tenha cuidado que são agudos que podem incomodar. Se você é um cara sensível, não tem outros fones mais calmos, por exemplo, pegar o S12 Pro pode ser complicado porque ele marreta forte nos pratos. Em contrapartida, tem um chão de subgrave muito bem feito, com muita presença, tem vocais muito texturizados e corretos. E essa presença maior nos agudos, apesar de ser fatigante, cara, garantem um detalhamento muito alto, um palco bem aberto, uma separação muito boa. Então o S12 Pro entra aqui muito bem como um fone técnico. Outro fone técnico que eu recomendei foi o Reeds. E aí, S12 ou Reeds? Cara, eu prefiro o S12, tanto que ele está em terceiro lugar por alguns aspectos. O conforto é melhor, a construção é pau a pau, mas o S12 Pro tem um cabo modular, tá? E a sonoridade geral, cara, do S12 eu acho que é mais coerente. O Reeds tem uns picos nos médios, que trazem muito detalhamento em guitarras e afins, mas eu prefiro os médios um pouco mais calmos do S12 Pro. Rapt Go Bridge, custando um pouquinho menos de R$800 boletado no dia de hoje. Fiz review no canal recentemente. E cara, que fone, ele merece estar aqui em segundo lugar porque realmente é um fone sensacional. Detalhamento muito alto, unboxing muito bem feito. Ele tem uma assinatura que lembra do S12 Pro, tá? Uma pegada com um pouquinho mais de subgrave, um pouco mais de agudo elevado, médio, muito bem feito. Porém, ele faz isso de uma maneira mais interessante para os meus ouvidos, soa mais calmo nos agudos, tem uma construção um pouco mais rebuscada quando o assunto é ponteiras, case e tudo mais. E ele também tem um detalhamento um pouco maior que o S12 Pro, um palco um pouco maior, imagem um pouco melhor. É pouco? Realmente é pouco, mas esse pouco em cima de pouco vai fazendo ser um fone realmente que vale a pena os seus R$100, R$150 a mais, como recomendação em cima do S12 Pro, tá? Cara, fone sensacional para jogos, porque tem um palco muito aberto, uma imagem muito precisa, agudos muito bem delineados e detalhados, você vai ter uma vantagem tática bem interessante de saber a direção das coisas, saber o que está acontecendo, mais ou menos a distância, ele não tem tanta profundidade, mas para a faixa de preço dele tá muito bom. Então, para jogos ele manda muito bem, música clássica, jazz também, por conta dos agudos elevados. Na minha opinião, é claro, né? Isso vai de gosto pessoal. E, cara, ele é um all-rounder muito bom, ele toca bem tudo, por ter uma força a mais nos subgraves, médios ainda assim calmos, é mais do que recomendado e quase chegou em primeiro lugar, não fosse esse fone aqui. Primeiro lugar, Equal H10. O Equal H10 é um fone que deveria custar o dobro do que custa hoje. Foi lançado, se eu não me engano, em 2018 por $220, ou seja, R$1.200 mais ou menos, e hoje em dia custa menos de 600. O que acontece com o H10? Os anos foram passando, houve um corte de preços, mas ele continuou como um dos melhores fones até R$1.000, tanto que está fazendo a lista em primeiro lugar, custando menos que o Bridge. Cara, eu considero o Bridge um fone pior? Não necessariamente. Só que o Equal H10 é bem mais barato, é mais confortável, tem uma construção lindíssima, esteticamente eu prefiro o H10. E a sonoridade do H10 é muito interessante. Cara, vocês lembram já, provavelmente, o tanto que eu falei da dinâmica do Singot E500? O H10 vai e faz isso de uma forma mais elevada ainda, cara. Ele tem muita dinâmica, assim como é a 500, e é um fone mais em V, ele tem mais grave ainda e mais agudo ainda. Então realmente é um fone com muita porrada, principalmente no grave, é o melhor grave dessa faixa de preço na minha opinião. É um grave seco, forte, preenche com muito impacto
E o mais interessante, tudo isso junto, sem embolar, com muita velocidade de detalhamento, realmente é um grave que bota grave de fone bem mais caro no chinelo. Os médios são mais recuados, o que é natural de um fone em V. Eu prefiro, por exemplo, a resolução das vozes no EA500, mas aqui não tem muito o que fazer, você tem que fazer concessões. E os agudos são bem delineados, muito detalhados, o palco é enorme, detalhamento para todo lado. O que pega é que ele pode ser fatigante nos agudos, assim como todo fone em V. Vejo o Ico H10 como um KZ Mega Turbinado X Blaster 2.0, cara. Aquela sonoridade em V bem feita, sabe? Só que super duper muito mais bem feita. Então, mais do que recomendado e merecidamente primeiro lugar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, obviamente, curtam o vídeo, comentem, compartilhem. Eu vejo vocês provavelmente amanhã com a próxima etapa, os fones acima dos $100, provavelmente 100 até $200, os famosos acima dos R$1.000. E espero vocês até amanhã. Fui!